Então, general, bom, em primeiro lugar, queria me apresentar. Eu sou a Rosângela Lira. Eu criei o Movimento Política Viva em 2013 com a missão de trazer a política e os políticos para perto da sociedade civil. Começamos fazendo encontros mensais com os políticos. Eu fui a Brasília no ano de 2013 muitas vezes para fazer os convites pessoalmente. E esse movimento ele foi ganhando força. Ele tem um objetivo que é o amadurecimento político das pessoas, para que as pessoas pensem por elas mesmas, não caiam em mentiras, não sejam manipuladas facilmente. A gente combateu desde 2013 as fake news, que na época nem tinha esse nome, eram os posts mentirosos. Começamos dessa forma, com encontros mensais. Os encontros mensais viraram grupos de WhatsApp. Hoje são 10 grupos de WhatsApp com aproximadamente 200 pessoas cada um. Temos o canal que foi criado em 2018, o canal no YouTube, e o Instituto Política Viva, que o movimento se transformou esse ano, e agora a gente tem... eu sou presidente, o Paulo é vice-presidente, nós somos as cabeças atuantes do movimento e somos responsáveis também por falar bem da política e dos políticos, coisa que não conhecemos nenhum outro movimento que tenha esse papel, missão de não entrar na falácia e na moda, que é demonização dos políticos. E a gente está aqui para mostrar a importância da política, dos bons políticos, enfim. E a gente, nessa série de trazer pessoas relevantes, a gente está muito honrado em tê-lo conosco. Tem uma pergunta que era com relação a por que a gente nunca consegue, apesar de ter riquezas, apesar de termos vontade, por que a gente não consegue ser país desenvolvido? Se é a questão política, se é a questão de gestão, se é a corrupção, qual que é o que acontece que nós não conseguimos chegar no futuro? Nós somos o eterno país do futuro. Olha, você tem uma história, né? E essa história ela tem uma carga, uma herança histórica estrutural, né? Onde você acumulou, por exemplo, muita desigualdade social. Então, você tem que ter uma política forte de redução das desigualdades sociais, senão você não tem democracia. Como é que você vai ter democracia? É funcionamento das instituições. A democracia é um fenômeno, né? Existem muitas definições, mas é difícil de definir democracia. Na realidade, é um fenômeno. E esse fenômeno ele não admite desigualdade social alarmante, gritante, como nós temos no Brasil, onde você chega a ter do cofre público, não estou falando do centroavante do Flamengo, do empresário, estou falando de cofre público, você ter pessoas que ganham fortunas, que ficam ricos ganhando dinheiro de cofre público, e você tem pessoas que ganham R$1.000 de cofre público. Então, você tem uma desigualdade social muito grande, uma falta de responsabilização que se junta com privilégios. Você tem privilégios absurdos. Então, se não houver a eliminação de privilégios, não é só a redução. Claro que o primeiro passo é a redução para até um dia sonhar em chegar à eliminação de privilégios. Mas você não pode admitir os privilégios que nós temos no Brasil. O fórum privilegiado, milhares de pessoas com fórum privilegiado. Você tem uma justiça que as pessoas nem todos têm acesso da mesma forma. Se você tiver bons recursos, você demora 20 anos, às vezes, para começar a cumprir uma pena, 20, 22 anos, 15 anos para começar a cumprir uma pena, de coisas que já estão super definidas, mas aí tem 10, 12, 14 recursos, né, ao longo da vida, e cada um deles demorando um tempão. Então, você não consegue chegar nesse estágio porque falta uma liderança também que arraste isso aí. A população hoje ela tem esse anseio muito mais nítido de acabar com os privilégios, o combate à corrupção. O combate à corrupção, nós tivemos a Operação Lava Jato, que foi uma grande esperança, né?
Claro que não vai ser só ela eternamente a combater a corrupção, mas ela foi uma grande esperança. Mostrou que não tinha ninguém acima da lei. E hoje você vê aí a dificuldade que está tendo até para se questionando aí a validade, por aí vai, uma série de coisas. Então você tem que ter uma política pública de combate à corrupção, de transparência, né? Você não tem tanta transparência assim. Nós estamos longe ainda da transparência, né? Contas públicas, cartões corporativos, privilégios, benefícios seja da área do legislativo, do executivo, do judiciário. Você tem isso aí, não só tem que acabar, como tem que ser tudo transparente. A sociedade tem que aproveitar as mídias sociais, a capacidade de mobilização. Não é só para fazer manifestação de rua, não, mas é para fazer esse tipo de exigência, né? Não só exigência de caráter político, como exigência de caráter administrativo, de reforma em vários setores. Então, essa pressão popular hoje já tem condições, a mídia social veio ajudar muito nisso, mas você também tem que ter uma liderança puxando isso de maneira bem nítida, né? Então, por isso que o Brasil não consegue, né? O desperdício nosso de dinheiro com a corrupção endêmica, né? Ela é endêmica, isso é uma endemia, isso é um câncer com metástase, né? Então, isso aí tudo tem que ser atacado de maneira muito forte. Eu vou aproveitar que o senhor falou de liderança, porque existe hoje um vácuo muito grande de lideranças políticas e, em função disso, uma preocupação muito grande com 2022. Como é que o senhor vê o cenário de 2022? O que a gente vai ter aí pela frente? Eu acho que o cenário de 2022 ele vai ser diferente. Vai ser uma eleição onde vai depender mais da qualidade e não só da briga política de WhatsApp, de Twitter, etc., da briga ideológica, né? Vai ter que ter mais qualidade para explicar. Não é só falar o que o povo quer ouvir, vai ter que dizer o que vai fazer, né? Isso é muito importante. O que e como vai fazer. Isso aí é muito importante, porque nós não tivemos esse debate. Então, agora fica até difícil de você comparar com o que foi dito, né? Então, e a outra coisa é que esse quadro só vai se definir depois da eleição agora a prefeito, né? Vamos ver aí qual é a resposta aí. Eu acho que a sociedade não vai ser tão ideológica, não. Prefeitos e vereadores são linha de frente, não adianta discussões teóricas, eles estão na vida real, né? De contato direto com a necessidade da população. Então, vamos ver como vai ser o comportamento, como é que vai ser a acomodação partidária depois disso, né? E aí vão aparecer os candidatos, os futuros pretendentes, né? O senhor vê alguma liderança despontando? Eu vejo. Tem vários aí que já se definiram, né? Você tem o presidente que nitidamente está governando para a reeleição, né? Já não é de hoje, né? A preocupação para a reeleição, até em algumas manifestações algum tempo atrás, com faixas já, gente já querendo começar essa conversa de reeleição. O ex-ministro Sérgio Moro parece que está num caminho também de ser um dos pretendentes. Tem alguns governadores aí talvez também podem se apresentar. E isso aí só vai ser bem nítido após no ano que vem, né? E após essa eleição aí de prefeito. A gente no Política Viva tem essa visão que as Forças Armadas são uma instituição importante, né? Como Congresso, Supremo, etc. E aí, a colocação que a gente queria trazer aqui é que, até por considerar as Forças Armadas como uma instituição importante, a gente tem uma preocupação desse aumento da participação, aumento numérico, né, da participação de membros das Forças Armadas no governo, né? Não estou fazendo julgamento aqui da qualidade nas pessoas, não é isso. É uma preocupação mais histórica e, vamos dizer assim, olhando uma visão mais de helicóptero, né? O próprio Geisel, né, o presidente Geisel, colocou isso no livro dele, né, que o ideal seria as Forças Armadas irem diminuindo a participação nos cargos
públicos indicados, obviamente que não estou contando aqui os cargos inerentes na administração pública às Forças Armadas, Ministério da Defesa, a própria central lá que ajuda o presidente do Gabinete de Segurança Institucional, não é isso. Nem, obviamente, estou contando militares que eventualmente participem da vida pública através de eleição, porque foi para a reserva, foi eleito, é um mandato popular, é diferente. Estou falando na administração, em outros ministérios, etc. Nomeados, né? Segundo escalão, terceiro. E a gente estava vendo uma diminuição dessa quantidade, que era mais ou menos, assim, o que Geisel tinha comentado, né? E houve um aumento nesse último ano. E aí é uma preocupação, entenda que a pergunta e a preocupação do Política Viva não é uma preocupação de crítica às Forças Armadas, não é isso. É preocupação de, será que isso não dificulta esse ponto que o senhor bem colocou, de preservar as Forças Armadas como um instrumento de Estado ou não de governo? Porque na medida que você tem muita gente participando do governo em outras áreas, saúde, etc., e várias outras áreas, você fica meio entranhado na máquina de governo. Então, é uma preocupação muito mais... a gente acha que é tão importante as Forças Armadas que fica preocupado com essa atuação muito operacional em coisas que não são da área dela. A gente entende que é um depositário muito grande de competência, principalmente falando na área de planejamento, etc. Mas é aquele negócio que o americano chama do honey trap, né? Que é a armadilha do mel, né? Você acaba caindo numa armadilha, o medo. Será que a Força Armada não pode estar caindo numa armadilha de estar tendo uma atividade muito operacional dentro do governo e perde a posição dela, ou diminui a posição dela como gestão do Estado? É uma observação não de crítica, né, Rosângela, mas de preocupação com as Forças Armadas. Exatamente. A imagem e o prestígio de acabarem se envolvendo com ações não favoráveis de governo, ou partidarismo, ou mesmo uma banalização da imagem das Forças Armadas. Sem dúvida nenhuma. Eu entendo a questão. Eu vejo o seguinte: não existe nenhuma irregularidade nem ilegalidade do governo nomear uma quantidade grande de militares, né? Do ponto de vista legal, isso aí não tem problema nenhum. Do ponto de vista prático, do ponto de vista político, então o que acontece? As Forças Armadas, elas não devem estar ligadas às coisas de rotina de governo, como é o caso das discussões que um executivo tem com um legislativo sobre orçamento, discussões de limites de poderes com o poder judiciário, etc., né? Isso aí são discussões normais. Discussões orçamentárias você vai ter agora e vai ter todo ano 2, 3 vezes, né? Então, são coisas da rotina política. A Força Armada ela não pode estar vinculada a isso como instituição. Ela é vinculada às políticas públicas. Então, você tem aí agora o problema do coronavírus, então você vai uma política pública de atender essa emergência, ela entra nas políticas públicas de transporte, foi evacuar gente que estava no exterior, etc. Então, uma coisa é política pública e outra coisa é política de varejo. Se percebe nitidamente que tentaram arrastar as Forças Armadas para uma discussão, até considerando que as Forças Armadas seriam um tipo assim de poder moderador quando as instituições não estão conseguindo a harmonia mínima necessária, suficiente, etc. Então, isso aí não tem cabimento. O que acontece com o grande número de militares? Em primeiro lugar, os militares da reserva, assim como eu fui participar do governo, eles têm uma responsabilidade individual. Eles não foram para lá com uma tarefa especificada pelo comando da força. Eles foram lá porque foram convidados, como eu fui, aceitou e tem a sua responsabilidade pessoal. Não tem nada a ver com o desempenho dele, não tem nada a ver com a instituição. Mas o que acontece? Pelo grande número e pelas características de Força Armada, né, o título de coronel, o título de general, o título de capitão, etc., são títulos muito fortes e que acabam contaminando isso aí, acabam intoxicando um pouco. E pelo grande número, queira ou não queira,
acaba tendo reflexos institucionais. Mesmo que você explique, etc., mas acaba tendo. O cidadão comum ele não tem obrigação nenhuma de ficar fazendo esse tipo de análise que nós estamos fazendo. Ele tem que trabalhar, tem que cuidar das coisas dele da vida. Né? E acaba tendo essa sensação de que as Forças Armadas elas estão participando da dinâmica de política de governo, né? De discussões, de manifestações e por aí vai. Né? Tivemos até vários incidentes aqui dando essa impressão. E claro que quando você tem a imagem associada, você acaba colhendo os frutos daquilo que acontecer de bom e também pagando o preço daquilo que acontecer de ruim. Você acaba vinculado ao bom e ao ruim. E todo governo tem acertos e erros. Então, você também vai pagar o preço. Então, é muito ruim isso aí. Uma outra coisa é que o grande número significa é uma opção que tem todo o direito do governo de fazer, escolher um grande número de militares, ou quando a coisa aperta, em vez de você decidir politicamente, ou procurando pessoas habilitadas, mas que também tenham um significado político, você recorre à Força Armada, que é um campo neutro. E aí você traz até pessoa da ativa. Isso aí é uma legislação que precisa ser um assunto que precisa ser discutido, não só de Força Armada, mas todos aqueles que fazem parte de alguma carreira de Estado, isso aí tem que ser pensado. Nós tivemos recentemente o caso do ex-juiz Sérgio Moro, que teve que abandonar a carreira dele no judiciário para assumir uma função de caráter político. Então, isso aí tem que pensar para todas as carreiras de Estado. Fazer uma lista das carreiras de Estado, fazer uma lista de funções que são próprias daquela carreira, que não tem problema ele exercer, como é o caso do Ministério da Defesa, etc. Mas tem algumas outras que são de caráter político, e aonde o elemento da ativa de qualquer carreira de Estado, isso aí tem que ser pensado, tem que ser legislado de maneira correta. Outra coisa é só o desequilíbrio que você passa a ter nessa representação social. O Brasil tem gente capacitada, não é só em Força Armada, em todas as áreas, em qualquer área que você pensar, na ciência, na tecnologia, na indústria, no comércio, no ensino, na administração, na gestão pública. Né? Você tem pessoas capacitadas em tudo. Força Armada não é o único terreno que você tem para ir buscar essas pessoas. O Brasil o Brasil já cruzou essa linha, né? E falando lá das instituições, que tem a ver com eleição também, tem a ver com democracia, né? Você falou bem e a gente colocou aqui que as Forças Armadas não são muito bem, como o senhor colocou, numa Força Armada, quiser arrastar elas para serem um poder moderador, mas não é isso. Eu falei no sentido de ela ser moderador, como força dentro do governo, moderando aquela parte que a gente acha que existe, né? Que existe dos mais radicais, né? Moderador nesse sentido, não poder moderador. E aí, muita gente tem uma preocupação se a gente está ou não no risco da democracia ou não. E me parece que e aí tem a ver com o papel das Forças Armadas, que as Forças Armadas talvez precise de uma agência de publicidade melhor, vamos dizer, para contar melhor o que ela está atuando no sentido dessa força moderadora, né? A gente viu aí que teria tido uma reunião onde o presidente teria tido a intenção de intervir no Supremo e, de certa forma, foi elementos que representam as Forças Armadas, ou que representam não, que são oriundos da Força Armada, que fizeram a moderação para aquilo não acontecesse, né? Então, a primeira coisa que me chamou a atenção disso, nessa reportagem, né, que o presidente vou intervir hoje no Supremo, etc., foi que, não estou discutindo aqui se ela é verdade ou não, estou indo só no que ela causou em mim como análise, que ninguém achou estranho. Esse é o primeiro ponto. Ninguém achou estranho o presidente ter dito essa frase. Não foi uma frase que a sociedade disse, não, é impossível ele ter dito isso. Esse é o primeiro ponto, né? Isso me chocou muito, assim, do ponto de vista como a sociedade, uma parte grande da sociedade vê o presidente. Quer dizer, isso para mim é preocupante, né? Não foi uma frase que todo mundo dissesse, não, é impossível ele ter dito isso.
as pessoas leram como se isso fosse uma coisa factível dele dizer, eu vou intervir hoje. Novamente, não estou aqui indo no mérito, nem acho que a gente nunca vai chegar a saber se isso aconteceu ou não. Mas a sociedade, de fato, não achou que é impossível ele ter dito isso. E o segundo relata a reportagem, é que a Força Armada teria elementos, membros ou ex-membros da Força Armada, exercer esse poder de moderação. No entanto, isso não fica muito claro, né? Porque tem um grupo de pessoas que acham que as Forças Armadas é um elemento de instabilidade e não de estabilidade. A gente vê, inclusive, nessa reportagem, que foi pessoas das Forças Armadas ou oriundas que fizeram essa moderação. Então, eu acho que falta um pouco essa comunicação das Forças Armadas no sentido de como ela, e aí talvez uma comunicação mais pública, de como ela atua nesse sentido de garantir essa institucionalidade, né? Porque ela só aparece em momentos, por exemplo, para assinar a nota, que foi aquela nota que o general Heleno fez, criticando a decisão do Fachin, do celular, etc. E não aparece nesse momento, que foi um momento positivo, né? Então, acaba que fica só com o negativo da história. Não, a nota do ministro Augusto Heleno não tem nada a ver com Força Armada, né? O posto dele de general não tem nada a ver com a função dele de ministro. Então, ali ele escreveu como um ministro. O problema é que o pessoal está confundindo, que aquilo ali é uma coisa que está representando Força Armada. Ele não está representando Força Armada nenhuma, assim como eu, quando estava lá, não representei. Nenhum ministro representa a Força Armada, porque tem o título de general na frente do nome. Então, mas isso aí é como eu falei no início, isso aí acaba confundindo tudo. Outra coisa é que tem que ver o que é rompante de personalidade, o que é fanfarronice política e o que é a coragem decisória mesmo, se vai intervir. Então, vamos lá, dá ordem, vamos ver a consequência. Numa conversa fechada, tudo bem, vale esbravejar, vale tudo, né? Numa conversa mais pessoal. Mas no exercício da função, você tem que ter coragem de tomar decisão, certo ou errado. Então, não acredito também que isso daí tenha alguma seriedade em termos de realidade, né? General, nós sabemos que hoje a China e os Estados Unidos, essas duas grandes potências, vivem num atrito, esgarçando o relacionamento, e isso preocupa o mundo todo. Eu gostaria de saber do senhor, como o senhor acha que o Brasil deve se posicionar nessa disputa? Qual que seria o ideal de posicionamento político entre esses dois? Bem, os Estados Unidos, por muito tempo, ele permaneceu bem afastado na liderança mundial em termos de tecnologia, em termos de produto interno bruto, etc., renda per capita, uma série de outros itens aí. Então, esse conjunto todo fez os Estados Unidos se destacar muito. Mas já havia estudos de que a China vinha num ritmo muito forte de crescimento, né? E que não econômico, tecnológico e tal. E hoje já está próximo dos Estados Unidos, competindo em várias áreas. Então, você tem uma guerra comercial aí entre Estados Unidos e China, né? Numa dimensão de comércio exterior, numa dimensão de influência mundial completamente diferente do Brasil. O Brasil tomar partido numa disputa dessas, ele vai abdicar de ver os seus interesses. Porque os interesses dos Estados Unidos, os interesses da China, no caso aí, principalmente os interesses dos Estados Unidos, que é o país onde se vê que o governo está alinhado numa política externa ideológica, né? Isso aí é prejuízo, porque o outro é o nosso maior comprador, né? Para onde nós exportamos os nossos produtos, aí, a base do nosso PIB hoje, aí, a importância do agronegócio. Então, o Brasil tomar partido baseado em posicionamento ideológico, né, numa briga dessas, é prejuízo para o Brasil, sem dúvida nenhuma. A política exterior ela tem que ser mais pragmática. A política exterior ela tem que ser mais pragmática. 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 Ela tem que ser mais pr
Ela tem que ver quais são os nossos interesses. O que é bom para nós. Nem sempre o que é bom para nós é bom para o outro. E nem sempre o que é bom para o outro é bom para nós. Então, o Brasil tem um corpo diplomático muito bom. O Itamaraty é famoso pela qualidade das pessoas, né? Estão bem preparados. E é uma questão de orientação governamental de como que o Itamaraty deve ajudar, né, com a sua rede de embaixadas, né, e a participação em todos os organismos aí, multilaterais, etc., como defender o interesse do Brasil. Então, isso aí tem que ser muito mais pragmático do que ideológico. Eu acho que o posicionamento atual ele pode nos trazer prejuízo. Porque o chefe que deve regular e deve orientar o Itamaraty, que é tão bem formado, tem um posicionamento notoriamente, declaradamente ideológico, né? Então, nós estamos vivendo essa dicotomia. Isso aí não é bom. E aí, aproveitando essa visão para fora do muro que o senhor tem, como é que o senhor está vendo hoje que o estrangeiro olha para a gente? Quer dizer, a gente tem uma tradição de ter como o senhor colocou aí, um soft power interessante, né? Que o Brasil sempre conseguiu circular bem nas negociações, porque nunca foi inimigo de ninguém. Isso foi muito positivo para a gente. Até eu vi um depoimento do Sérgio Amaral que o Ministério da Defesa sempre foi muito cuidadoso com as movimentações, sempre informou muito o Itamaraty. Me parece que isso não está acontecendo agora, ao contrário, Itamaraty informando o Ministério da Defesa. Então, a gente começa a ser visto talvez como partidário, como o senhor colocou, mas eu queria não essa visão do senhor, nem a minha, nem de Rosângela. Como é que o senhor está vendo os seus colegas de força, de fora, ou desse corpo diplomático que o senhor conhece? Como é que eles estão olhando o Brasil hoje? Qual é a visão que eles têm? Em alguns contatos em viagem minha no exterior, aí, às vezes você conversa com pessoas ou da área mais do empresariado ou da área governamental, né? E existe uma preocupação com esse posicionamento ideológico, né? É problemático você ter esse tipo de posicionamento porque ele deixa os países inseguros. Quando você junta isso, às vezes, com uma política não muito transparente sobre clima, sobre meio ambiente, tudo isso, você cria uma dificuldade para investimento. Aí fica a dúvida, porque para o investimento que o Brasil precisa, o Brasil não tem recurso para fazer toda a infraestrutura, tudo que precisa num país do tamanho de um continente, como é o caso do Brasil. Então, ele precisa atrair recursos. E você atrai recursos quando você tem uma boa imagem em relação a determinados assuntos, quando você tem uma política exterior coerente, tranquila, né? Bem justificada. Então, eu vejo que isso aí pode prejudicar o Brasil, no caso, principalmente, de investimento. O que o senhor faria de diferente do que está sendo feito, por exemplo, na área da comunicação, dando como exemplo a área da comunicação? Na área da comunicação, na comunicação de governo. Em primeiro lugar, eu acho que ela não deve ser ideológica. Governo não faz propaganda, governo faz informação naquilo em que aquilo em que a mídia às vezes não tem interesse por questão mercadológica, etc., mas interessa ao governo informar, como os procedimentos de uma campanha, por exemplo, nesse caso do coronavírus, orientações técnicas, etc. Acho que comunicação de governo não pode ser ideológica, não pode fazer propaganda, né? E também não tem que ver o gasto disso daí, não pode gastar muito, porque não é você faz boa imagem do seu governo com ações, não é gastando dinheiro com propaganda. Então, eu acho isso. Sem ideologia, mais informativa, né? E outra coisa é a harmonia, né? A conversa franca com o Congresso, com a STF, a fim de harmonizar isso daí, porque a harmonia é uma obrigação. Não é opção sua, não. Isso aí é obrigatório, os três têm que ter harmonia, porque senão eles não atendem o interesse popular. E o coronavírus, a maneira como foi tratado também, essa é uma coisa importante. Tem outras áreas do governo que acontecem coisas boas, normais, tudo como todo governo, com erros e acertos, mas nessas áreas aí, acho que seriam as áreas que eu aconselharia a melhorar bastante.
E também não basear o governo nos grupos ideológicos extremistas, né? Muito obrigada, general. Muito boa essa nossa conversa aqui, independente do canal. Foi um prazer estar com o senhor e ouvi-lo. Muito gostoso o nosso bate-papo. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Pelo convite. Muito obrigado a vocês.